Os investimentos de renda fixa são os mais conservadores e não geram prejuízo. Já ouviu alguma frase parecida por aí? Ficou na dúvida se faz sentido ou não faz? Então prepara que agora você vai ver os principais mitos e verdades sobre a renda fixa. A renda fixa é a classe de investimentos que reúne as aplicações financeiras mais conservadoras. É verdade. Qual que é a principal diferença entre a renda fixa e a renda variável? Na renda fixa você faz um empréstimo para alguém, para um banco ou uma empresa e você recebe uma remuneração em troca disso. E essa remuneração, ela já é definida no momento em que você faz o investimento. Então essa remuneração pode ser pré-fixada, pós-fixada ou pré- e pós-fixada. Quando ela é pré-fixada, você vai receber uma certa taxa de juro ao ano, então 7% ao ano, por exemplo. Quando ela é pós-fixada, ela é atrelada a algum índice, como por exemplo o CDI, que é um índice que fica muito próximo da taxa básica de juros da economia, Selic. E aí você recebe a variação do CDI. E quando ela é pré- e pós-fixada, ela pode te pagar, por exemplo, uma taxa de juro mais a variação da inflação. Com isso você sabe mais ou menos quanto que você vai ganhar, ou no mínimo você sabe qual que é a forma de remuneração que aquele investimento vai ter. Já na renda variável, você não sabe quanto que você vai ganhar com aquele investimento. É o caso, por exemplo, das ações. Você aplica numa ação e você não sabe como que o preço daquela ação vai oscilar ao longo do investimento. Então, por causa dessas diferenças, a renda fixa ela tem uma segurança maior, uma previsibilidade maior do que os investimentos de renda variável, como as ações. Nos investimentos de renda fixa, não há risco de perder dinheiro. É um mito. Muita gente acha que porque a renda fixa é considerada mais conservadora, você não corre o risco de perder dinheiro. Você pode sim perder dinheiro, de duas formas principais. Uma é o risco de crédito e outra é o risco de mercado. O risco de crédito é o risco de calote, é o risco, por exemplo, de você investir num CDB e o banco não te pagar aquele valor porque ele deu um calote. É bom lembrar que no caso dos CDBs, por exemplo, LCIs e LCAs, você tem a garantia do FGC, que cobre o prejuízo, reembolsa o prejuízo em caso de quebra do banco, até R$250 mil por investidor e por instituição financeira. Mas existe também um outro risco, é o chamado risco de mercado. Muita gente esquece desse risco ao investir em renda fixa. Mas se você, por exemplo, investir em um título pré-fixado, ele já vai ter uma taxa que ele vai te pagar ao ano, de, por exemplo, 5% ao ano. Esse título ele pode ter o seu preço mudando no meio do investimento. E aí, se você resolver resgatar esse título antes do vencimento, você está sujeito a vender esse título pelo preço que o mercado está oferecendo. E esse preço pode sim ser inferior ao preço que você pagou. E aí você pode perder dinheiro. O índice de referência da renda fixa é o Ibovespa. É um mito. O Ibovespa é o índice que mostra como que o mercado está andando. É um índice que representa um grupo de ações, que são as ações mais negociadas na Bolsa, e por isso ele é um índice de referência para o mercado de renda variável. Então, quando você investe em ação, você tenta ganhar um pouco mais do que o Ibovespa. Já na renda fixa, o índice de referência é o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. O que significa o CDI? Todo fim de dia, os bancos eles não podem terminar o dia com saldo negativo. O que eles fazem para conseguir terminar o dia com saldo positivo? Eles fazem empréstimos entre eles. E esses empréstimos de curtíssimo prazo que os bancos fazem, eles fazem por meio de um título que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é o CDI. E aí o CDI, conforme ele vai sendo negociado nesse período de um dia entre os próprios bancos, ele vai formando uma taxa. Essa taxa fica muito próxima da taxa básica de juros da economia, a Selic. Então, esse CDI, essa taxa de troca dos empréstimos entre os bancos, é a taxa que vai referenciar o mercado de renda fixa. E o que é um índice de referência, um benchmark? É um índice que você tem que olhar como parâmetro para ver se os seus investimentos estão indo bem ou estão indo mal. Então, no caso dos investimentos de renda fixa, como CDB, LCI, LCA, você deve olhar se esses investimentos eles estão rendendo mais ou menos que o CDI. Quer saber mais sobre os investimentos que estão dentro da renda fixa? Então clique nos nossos sininhos do Investflix e do Invest News para receber os alertas sobre os próximos vídeos. E acompanhe as novidades também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Valeu!